Recentemente eu ganhei de presente essa flâmula do Liverpool aqui do final dos anos 80, começo dos anos 90, com um símbolo ainda antigo, olha lá o desenho do Liverbird, o formato do símbolo na época, e com a curiosa inscrição de que o Liverpool na época era apenas 15 vezes campeão da primeira divisão inglesa, nem era da Premier League, hein? E me deu vontade de fazer um vídeo conversando e falando um pouco sobre a história dos escudos do Liverpool, desde lá de 1892 até os dias atuais. Vem comigo que eu vou te contar um por um como que aconteceu. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais uma vez ao canal Rádio Liverpool Brasil. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, no sul de Portugal. E hoje nós vamos contar a história sobre... não esse bichinho, nós ainda faremos um vídeo sobre ele. Se vocês gostarem desse, por acaso, deixa o comentário pra gente fazer um vídeo sobre a história do Liverbird, que é mais antiga do que a do Liverpool. Mas hoje nós conversaremos sobre o escudo do Liverpool, o que o Liverpool apresentou em sua camisa, carregou em seu peito, desde 1892 na sua fundação até os dias de hoje. Antes de mais nada, eu peço pra vocês já deixar o like, a inscrição no canal aqui embaixo, curte o vídeo, manda pros seus amigos, ajuda a gente a engajar esse tipo de conteúdo, até pra animar a gente a fazer mais, cada vez mais vezes. Isso, pois, vamos ao vídeo. Vamos começar pelo escudo de 1892. Esse escudo aqui, que se vocês forem comparar com o brasão de armas da cidade de Liverpool na época, é basicamente a mesma coisa, mudou um pouquinho o estilo ali, mas enfim, nós temos os dois sereios ali no canto, as escritas embaixo, os dois Liverbirds focados e as bandeiras, que no símbolo, no brasão de armas é um pouco maior, mas enfim, você vê que basicamente o estilo de escudo é o mesmo. E não era uma exclusividade do Liverpool. Nessa época, a maioria dos times, eles criavam seus escudos baseados no brasão de armas ou no símbolo da prefeitura da cidade em que eles pertenciam. Isso durou por muito tempo, durou por mais de 50 anos esse escudo, até que ele veio, no começo dos anos 40 ali, começou a ter uma troca e uma ideia de troca, de atualização, um update do símbolo do Liverpool, uma modernização. Você vê que essas coisas já vêm desde essa época, né? Mas uma ideia de modernização do símbolo do Liverpool para um escudo que dissesse mais respeito ao clube do que à cidade em si. E eles vieram com essa ideia aqui. É isso aí, né? Eu acho que vocês já sentiram, já tiveram o mesmo feeling que eu. Isso é muito engraçado, né? Nós trocamos os sereios ali por duas bolas de futebol. Nós colocamos um escudo no fundo com alguns adornos, umas alegorias. Escrevemos Liverpool Football Club separado. O Liverbird ali tá no meio ainda, né? Mas o que mais chama atenção nisso aí é a similaridade pro símbolo até o atual do Manchester United, né? Pois é. E não obstante em errar e colocar um símbolo parecido com o do Manchester United, o que nós fizemos logo em seguida foi: vamos abandonar o escudo então e vamos dar preferência ao Liverbird. Vamos deixar o Liverbird sendo o grande símbolo no peito da camisa do Liverpool. Vamos tirar os escritos, vamos dar atenção ao Liverbird. E com isso, a primeira versão de Liverbird que tivemos solo na camisa do Liverpool em 1950 foi essa aqui. E a gente só mudou o rival que a gente copia, né? Pois é, esse fundo do Liverbird aí é exatamente... não é parecido esse aqui, não. É exatamente o fundo do escudo do Everton, pois é. E assim, quem conhece um pouquinho mais a história do Liverpool já sabe que a maior parte dos escudos em que o Liverbird estava solto em camisetas antigas, ele é com o fundo branco e o Liverbird vermelho. Então assim, basicamente dessa ideia inicial, nada se aproveitou. Esse símbolo ficou na camiseta do Liverpool de 1900 a 1955, quando foi enfim substituído por um que é já bastante conhecido das pessoas, para quem acompanha um pouco mais a história do Liverpool, que é esse símbolo, o Liverbird com as iniciais do clube aparecendo embaixo pela primeira vez nesse fundo branco oval. Pois é, há algumas camisetas históricas do Liverpool, de times que ganharam troféus e camisetas retrôs que são lançadas até hoje, que carregam esse símbolo com o branco. Inclusive na camiseta vermelha, esse branco fica bastante destacado no meio. Esse fez bastante história e durou até um pouco mais de tempo. Ficou sendo utilizado na camiseta do Liverpool de 1955 a 1968, quando nós temos uma pequena alteração. Pois é, você vê que o desenho do Liverpool em 1968 ele muda um pouco e fica bem parecido com o atual, por acaso. A gente tem esse detalhezinho branco na barriga e tudo mais. E o escudo some, ele fica... finalmente o Liverbird está livre na camisa. Ele é o único detalhe, para além das letrinhas embaixo, que se você for ver, mantém a curvinha do símbolo oval ainda mantém esse formato. E ele durou quase 20 anos ainda, né? Foi de 1968 a 1987, esse Liverbird que, de todos os símbolos, é o mais próximo do atual hoje. Porque em 1987, nós tivemos um retorno aos antigos símbolos do time. Pois é, um logo, um brasão e tudo mais. Esse símbolo foi introduzido, que é
por acaso, que tá aqui na nossa flâmula. É engraçado porque, assim, se a gente for pegar o símbolo de 68 a 87, é um símbolo muito modernizado, né? A gente teve uma evolução do desenho do Liverbird, sempre estilizando mais, deixando num jeito mais, mesmo que minimalista, mais moderno. E nesse brasão de 1987, o Liverbird volta a ser uma versão mais antiga, né? Mais old school ali. E o próprio desenho do símbolo é algo um pouco diferente do padrão. Você vê que tem ali umas camadas e tal, o Liver e o Pool escrito separado ali, o Football Club embaixo. Há algumas camisas conhecidas nessa época, mas é um símbolo que não carrega melhor as impressões, porque foi um momento em que o Liverpool começou, ainda ganhamos títulos nessa época, que fique claro, mas era o começo de uma era muito complicada que se deu no Liverpool, principalmente a partir de 1992, uma seca de títulos grandes, e esse símbolo não durou muito, exatamente, ele teve ali de 1987 a 1992, quando foi, enfim, estreado, junto com a Premier League, um novo conceito de símbolo. Pois é, em 1992 o Liverpool completava 100 anos e quis lançar um escudo comemorativo para o seu centenário. E aí ele pegou, tirou a parte vermelha do símbolo anterior ali, deixou aquele formato que já é mais conhecido do atual do Liverpool, né? Adicionou uma outra versão, fez um Inception de escudo ali, basicamente, adicionou uma outra versão desse mesmo formato maior atrás, com os escritos Liverpool Football Club e essa lembrança de 100 anos no meio, e adicionou mais alguns detalhes que pela primeira vez aparecem nesse escudo e que são bem reconhecidos no escudo do Liverpool até hoje. O Shankly Gates é a primeira vez que aparece, assim como o Shankly Gates é a primeira vez que nós temos uma menção ao You Never Walk Alone no nosso escudo também. E essa faixa aí embaixo, que aparece escrito 1892 a 1992, que teve o escrito mudado, né? Foi minimamente atualizado para os da frente, mas que se mantém até hoje no nosso escudo. Esse escudo especificamente, ele durou só um ano, porque era um escudo específico para o centenário do Liverpool, como tudo indica, até esses 100 anos escrito grandão em vermelho no meio, mas ele serviu de base para algumas ideias que ficaram e que se mantém até hoje. E depois desse veio um escudo remasterizado, uma versão remasterizada desse escudo, que pra mim é o pior escudo do Liverpool de todos. A ideia é boa, o conceito se mantém até hoje, funciona muito bem, mas tudo foi feito errado. Esse escudo é um Frankenstein, esse escudo teve uma escolha terrível de cores e nada faz sentido. Os detalhes, as alusões ao centenário saíram nesse escudo em 1993. Ali embaixo veio o que está escrito atualmente no símbolo do Liverpool, né? O Est 1892, desde 1892. Mantém-se os Shankly Gates, mantém-se o You Never Walk Alone. O Liverpool Football Club ali no centro continua no seu mesmo tamanho, mas o símbolo interno, né, o Inception do símbolo ali, ele foi aumentado um pouco de tamanho e o desenho do Liverbird mudou, porque o anterior ele tinha o desenho atual e nesse escudo de 93 e 99 voltou a ser um Liverbird mais rústico. E pela primeira vez nesse escudo a gente consegue ver a presença das chamas, das duas chamas na lateral do escudo, que representam a homenagem a todas as vítimas do desastre de Hillsborough. As 96 na época, hoje 97 pessoas que saíram de sua casa para assistir um jogo de futebol e nunca voltaram por causa do governo. Ó o interfone. 2 horas depois... Em 1999, esse escudo finalmente dá lugar ao escudo atual, que dura até hoje. Pois é, nós temos o Liverbird na grande maior parte das camisetas do Liverpool hoje em dia, mas o escudo oficial ainda é esse que se mantém. E assim, para um desenho de 1999, ele é muito bem feito, né? Eles finalmente acertaram as cores no escudo. O que era amarelo ficou verde e ornou muito melhor com o símbolo. Os detalhes em geral, como por exemplo nas chamas das tochas na lateral do escudo, a sombra, tanto no Liverbird quanto no Shankly Gates, que agora é totalmente verde, né? Esse verde ele já existia, se vocês forem olhar bem, tanto no escudo do centenário quanto no anterior, no amarelo. Só que ele ganhou mais destaque agora. O tom de vermelho foi acertado, pra mim se acertou muito nesse tom de vermelho. Teve mais destaque para o escrito do Liverpool ali, com esse fundo vermelho, e pro Liverbird também, que perdeu esse escudo interno ali e ficou maior no escudo. Eu gosto particularmente muito desse atual. Dos escudos, dos brasões, dos logos que o Liverpool usou, esse atual é o meu favorito, ainda que eu prefira o Liverbird solto na camiseta, como é utilizado desde 2012 até agora. Nesses últimos 10 anos, o Liverpool usou esse Liverbird que é basicamente utilizado na camisa de 68 a 87, com a diferença que o LFC, as iniciais do clube embaixo, eles estão alinhados dessa vez e não ainda seguindo aquela linha oval de um escudo, de um fundo branco que não existia mais. Mas eu queria saber de vocês também, qual que é o escudo que vocês preferem? Antes de mais nada,
rapaziada, vocês preferem o Liverbird solto ou ter um escudo? O que você acha mais imponente na camiseta? Eu particularmente gosto muito do Liverbird, e eu faço um exemplo até com o Brasil. Não sou cruzeirense, mas se você pega a camisa do Cruzeiro, por exemplo, as estrelas soltas na camisa, pra mim, ficam muito mais bonitas do que aquele círculo, o símbolo em si. Não é menosprezando o símbolo, eu gosto muito do símbolo atual do Liverpool, mas o Liverbird apenas com as iniciais já virou uma marca registrada, principalmente dessa era do clube. Eu gosto muito. E vocês? Deixa um comentário aqui embaixo, fala qual que é o que você prefere, se você mudaria, se você acha que o Liverpool tinha que embarcar nessas loucuras atuais de modernização de escudo de novo. Deixa o like quem não deixou, quem chegou até aqui, por favor, considere se inscrever no canal, ajuda bastante a gente. Deixa o likezinho aí, comenta pra gente. A gente volta ainda essa semana com mais um vídeo. Um grande abraço e up the Reds!